Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Manguito Rodador. E no episódio de hoje vamos mergulhar no mundo fascinante do agulhamento a seco, o famoso, ou não tão famoso, quem sabe, dry needle. É um nome difícil, um agulhamento a seco é um pouquinho mais simples. Uma técnica inovadora na fisioterapia que vem ajudando muitas pessoas a lidar com dores crônicas e a melhorar sua qualidade de vida. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu faço uso de forma não muito agradável, mas faço. De forma dolorosa? De forma bem dolorosa, bem dolorosa. Então, estão prontos para descobrir como essa técnica pode ajudar você e alguém que você conhece? Então, fique aqui conosco, que nós vamos para cima. Eu sou André Marinho, especialista em marketing, e um cara esforçado, um atleta esforçado, amador, melhorando 1% todos os dias. Isso aí. Eu sou Alan. Sou fisioterapeuta, trabalho com intervenção da dor e estou aqui para ajudar vocês, fortalecer o conhecimento e tirar as suas dores. Isso aí, fala que dá um alinhamento aí pra gente, que nós teremos nesse episódio de hoje. Bora. Doutor Alan. A gente vai falar um pouquinho sobre agulhamento seco, o famoso dry needling. Essa técnica vai te ajudar a aliviar as suas dores, a gente vai explicar como diferenciar a dor, sendo um indicativo para a gente aplicar essa técnica e diferenciar ela de algumas outras disfunções que podem te confundir na hora da avaliação física. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a técnica, a biossegurança dela, a importância da capacitação dela, as contraindicações, as indicações, os benefícios e bora que bora. Ah, moleque! Mas antes de a gente começar, a gente mergulhar nesse tópico maravilhoso, nesse mar de informação, não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, lá no Spotify, ativar as notificações para você ser avisado, botar aquele sininho para trabalhar, certo? Que isso ajuda vocês a verem os nossos próximos vídeos, os próximos episódios que a gente vai estar lançando, e seguir também a gente nas nossas redes sociais, na fisivital.esporte e no @alanfaleiros, beleza? Agora sim, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não curtir, você vai sentir uma dor na coluna e vai lembrar da gente. Vai sentir dor. Vai ficar com dor. Bora. Agora a gente pode chamar o editor? Bora. Bora, editor. Para a vinheta. Para a vinheta. Vai começar agora mais um podcast Manguito Rodador. Bora. Sacudir a cabeçudinhos. Tem que sacudir a cabeça, amor. É o combinado. É verdade. Ai, cacete. Hoje a gente veio do contraste, hein? Branco com preto, hein? A gente veio combinando, cara. Yin Yang. Eu vim no pretinho básico. O equilíbrio das forças, que se você não viu, no podcast anterior a gente falou, alguns podcasts anteriores, porque nós estamos no futuro. Estamos no futuro. Isso aí, nós voltamos lá para o passado. Esse aqui é o 7, né? Fez uma gravação falando um pouquinho sobre as técnicas da medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e lá a gente fala um pouquinho do equilíbrio das forças, então a gente está aqui de branco e preto. Exato, esse foi energias. Nós estamos no 7, esse eu acho que foi o quinto. Acho que foi o quinto ou quarto? Acho que foi quarto. Foi o quarto, né? Foi o quarto. É isso aí, então. Estamos aqui no futuro fazendo o 7º podcast. Isso aí, o quinto foi da dor. Esse quinto foi da quinto foi da dor. É verdade, que a gente não vai fazer no futuro. É isso aí. Vocês vão gostar. Se vocês não assistiram ainda, assistam lá. Esse vídeo ficou muito legal. Ficou top. Ficou animal, então vocês vão gostar, com certeza. Dá uma maratonada aí. Bora. Então bora começar essa brincadeira aqui. Para começar, explica pra gente o que exatamente é o agulhamento a seco, o dry needling, e como essa técnica se diferencia de outras formas de terapia física que nós temos por aí. Tá, vamos lá. Fala pra gente, doutor. Nada mais é do que uma aplicação de uma agulha em um ponto específico, onde a dor ela é característica, trazendo para um ponto gatilho. O que é esse ponto gatilho, ou trigger point? Esse ponto gatilho, a característica dele é uma contração, um nódulo de contração, né, das bandas musculares. Então a gente chama de banda tensa. As fibras musculares elas se emaranham de uma forma disfuncional, então elas juntam e fazem um carocinho. Na avaliação desse carocinho a gente aperta e essa dor ela vai irradiar para outro lugar. Essa é a principal característica da dor em ponto gatilho, que é onde você tem que aplicar a agulha. Então a gente identifica essa banda tensa, faz a aplicação de agulha. Nós temos 3 formas de aplicação dessa agulha, cada uma por uma especificidade da dor, e a gente evolui para uma liberação miofacial. Existem outras técnicas de liberação miofacial. Essa ela é um pouco mais específica, a gente precisa de uma capacitação para isso,
E eu ministro esse curso aqui em Dayatuba, no interior de São Paulo, em outras cidades também, como São Paulo capital, e a gente quer trazer esse conhecimento de uma forma abrangente para vocês e para quem fizer a inscrição no nosso curso. Lembrando que todo mundo que vier por esse vídeo também tem um desconto específico, tá? Legal isso. Desconto especial aí, se você tem interesse em aprofundar suas técnicas tratativas. Essas outras técnicas, né, de liberação miofascial, não necessariamente a gente precisa de uma formação além da faculdade, tá? Existe uma outra que é a liberação miofascial de cíliacs. Então a gente faz uma digitopressão, faz uma movimentação com os dedos perpendiculares às fibras musculares e esse nódulo ele deixa de ser dolorido. Mas essa liberação ela é dolorida, o ponto de fazer para o paciente, e ela demora um pouco mais para fazer o efeito. E depois ele fica dolorido. Volta a agulha, não, ele fica dolorido por conta da manipulação. A agulha é menos dolorido do que o dedo, apesar de ser um pouco dolorido por ser um ponto inflamatório. É menos do que você apertar, é menos que botar a agulha. Imagina, se apertar um ponto de dor e ficar ali... Entendi. Na agulha você vai... Na agulha você vai especificamente no ponto, na banda tensa do músculo, faz a liberação. Entendi. Essa liberação é imediata, 30, 40 segundos, ela faz a liberação, a gente tirou a agulha e o paciente não tem dor mais. Ela é muito rápida. Né? Entendi. Então essa acho que é a principal diferença. Eu tô reclamando à toa, então. Tá reclamando de mole mesmo. O seu homem é um saco de batata. Ai, caramba. Vou te falar, tô lascado. Então tá, né? Então a gente passou um pouquinho, deu uma visão geral, a gente vai aprofundar ainda sobre o tema. Então, isso aqui foi só um resuminho para vocês entenderem o que vem pela frente. E muitas pessoas ouvem falar sobre agulhamento a seco, principalmente no contexto de tratamento de dor. Então, explica pra gente um pouquinho mais sobre detalhes dessa técnica, especificamente do manejo da dor, quais os tipos de condições que respondem melhor a essa técnica. Tá. O agulhamento seco ele pode ser indicado tanto na dor aguda quanto na dor crônica, ou seja, naquele processo inicial quanto naquele processo tardio. Lembrando que quanto antes você tratar, melhor, né? Sempre. Menos mediador inflamatório, menos lesão muscular, então a gente consegue trabalhar dentro dessa forma. Pensando no manejo da dor, a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa, né? E a partir disso a gente faz as indicações e a aplicação em si, tá? Lembrando que as outras técnicas não deixam de ser tão eficazes quanto o agulhamento seco, né? Mas eu gosto muito do agulhamento seco, como eu falei, é menos dolorido para o paciente. Sim. A liberação miofascial é muito mais rápida, né? E a gente consegue fazer algumas outras aplicações. Então, essa dor ela pode ser muito pontual, ela pode ser uma dor irradiada, quando a gente identifica naquele mesmo músculo vários pontos de tensão, a gente chama de um ponto satélite, então ele tem vários pontos gatilhos, então a gente precisa pontulhar um pouco mais detalhado. Eu gosto de fazer uma outra forma de aplicação, que se você fizer o curso você vai saber, mas a gente faz uma eletroestimulação naquele músculo todo. Então eu coloco uma agulha sendo um polo positivo, outra agulha sendo um polo negativo, e ligo uma eletroestimulação. Essa eletroestimulação ela vai fazer um relaxamento muscular inteiro. Tá? Então é bem legal, é uma técnica bem abrangente e com certeza vai... Dá para fazer bastante coisa. Muita coisa, muita coisa. Fazer estímulo neural, fazer uma porrada de coisa. Ó, legal. Vamos passar por dentro de tudo isso aí. Bora. Então vamos lá. Então explica pra gente com mais detalhes sobre o funcionamento do agulhamento a seco e como essa técnica foi desenvolvida. Um pouquinho da história, um pouquinho dar uma contextualizada geral aqui para o pessoal entender. Boa. Essa técnica ela me veio meio que de uma difusão da acupuntura, né? Mas a gente até falou alguns podcasts atrás. Lá no quadro, sobre né? Acupuntura, exatamente. Da medicina tradicional chinesa. Isso. E a principal diferença entre a acupuntura e o dry needling é que a acupuntura você pontulha os meridianos e na liberação miofascial você faz a liberação no músculo específico naquele ponto gatilho. Então, a característica da aplicação, a gente faz uma avaliação, identificou aquele nódulo, faz a aplicação da agulha, a gente pode deixar ela de uma forma superficial, então é só aquele mínimo do mínimo de introdução da agulha, aquele estímulo tissular que ela vai fazer um acúmulo de líquido,
Isso vai aumentar a circulação sanguínea na região. Esse aumento da circulação sanguínea faz a drenagem dos resíduos metabólicos. Só com a agulhazinha ela já aumenta a irrigação no local, faz a liberação ali por conta disso. Então o músculo entende que você está gerando um estresse para o músculo, né? O corpo entende que você está gerando um estresse para o músculo, então ele precisa relaxar. Então ele aumenta a circulação sanguínea no local, manda uma porrada de estímulos ali, tanto estímulos quanto também as células protetivas do nosso corpo, e aí ela tira todo esse líquido inflamatório, faz com que esses resíduos metabólicos que está gerando uma inflamação sejam recaptados. E aí você sente a liberação na hora da dor. Isso é instantâneo? Você botou, já vem esse exército todo chegando ali, ou já tem um tempo ali? Boa pergunta. Quando a gente faz o estímulo superficial, quando a gente só coloca ela na pontinha ali... É o quê? 5 milímetros, 10 milímetros? Cara, acho que dá 2 milímetros. 2 não dá nada? Dá nada, ele nem transpassa a pele direito, tá? Todas as camadas da pele, né? Sim. Então, a gente coloca ali e deixa ele ali. Esse estímulo pode demorar de 20 a 40 minutos para se fazer um estímulo. Quando você só deixa ela ali, esquece só um pedacinho mesmo. Só um pedacinho do nada. Ela não está enfiada ali, não. Exatamente. Aí tem o profundo. Você coloca, aí você vai introduzindo a agulha até achar a banda tensa do músculo. Achou a banda tensa, deixo minha agulha ali parada por 20 minutos. Aí esse estímulo vai ser feito em 20 minutos. Tá? Quando eu faço essa colocação, chego na banda tensa e eu fico colocando e tirando a agulha, a gente chama de twitch. A gente coloca e tira a agulha por um período e fica fazendo um estímulo ali naquela região. Esse estímulo vai ser muito mais rápido. Então é 30, 40 segundos. Aí faz a liberação sanguínea no local. Esse dói bastante. Exatamente. E você sente na palpação que aquele nódulo foi desfeito. E o nódulo pode ou não ser desfeito, mas é importante que ele esteja latente, que ele não esteja ativo, que ele não doa mais. Tá? Certo. E aí a gente consegue fazer a tratativa dessa forma. Interessante. Tem várias formas, pode ser mais profundo, tirando, superficial. Isso. Vamos chegar, a gente vai aprofundar um pouco mais. E a gente chama isso de agulhamento a seco porque ela não tem nenhum remédio. Muita gente me pergunta, essa agulha tem algum anestésico, algum remédio, alguma coisa? Não tem nada. Agulhamento seco, não tem nada. Outras técnicas de aplicação, que a gente fala de aplicação molhada, aí tem as aplicações de corticoides, de ácido hialurônico ou outros anestésicos específicos. Você vem com a agulha e introduz. Introduz a agulha e faz a aplicação. Essa é molhada, você chama de molhada. Chama de molhada. Que não é nosso caso. Sim, interessante. Você vem com um remédio e aplica dentro daquela região dolorida. Daquela região específica. Tá? Entendi, interessante. Mas acaba sendo meio que um paliativo para a dor. A máscara da dor. O que você falou, tá uma dor muito aguda, latente naquele momento, você quer acabar com a dor. Vai mascarar, mas depois a pessoa provavelmente vai continuar com a dor. A gente precisa corrigir a disfunção muscular. Tá? Diferente do agulhamento molhado para o agulhamento seco. Sim. Porque, sei lá, o molhado, o cara chegou no hospital, tá com uma dor absurda, precisa, sei lá, um trauma, sei lá, quebrou alguma coisa. Tem que ser na hora. Não adianta ficar agulhando. Exatamente. Normalmente essa técnica é feita por médicos e anestesistas, né? Sim. É outro esquema. É outra função aí. Maravilha. E quais são os sintomas e indicações para o uso do agulhamento a seco na dor miofacial? Tá. A gente trata como uma característica de dor, né? Sim. Sentiu dor, a gente avalia. Ponto gatilho, então, como eu falei lá no começo do vídeo, aquele nódulo, aquele pontinho de contração de banda tensa, a gente faz a avaliação. Apertou aquele ponto, o paciente sentiu dor no local, e essa dor ela migra para outro lugar, ela irradia. Ela irradia, né? Aí esse paciente tem uma característica de ponto gatilho. Então aí a gente pode fazer a aplicação da agulha que ela vai ser eficaz. Você chama ponto gatilho nisso. Quando você aperta, ele irradia. Se só você apertou e sentiu um pouco de dor, dor no local é outra coisa. Não é exatamente, não cheguei no ponto exato ali. Exatamente. Ele está próximo, mas não está ali. Posso fazer a aplicação para aumentar a circulação sanguínea no local, diminuir o quadro inflamatório, diminuição de dor? Posso, mas não é a característica do ponto gatilho. Quando apertou, ele tem que disparar. Pode ser uma dor muscular por concentração de ácido lático, pós-atividade física, mas aí a gente tem algumas outras técnicas que a gente pode trabalhar dentro disso que pode ser tão eficazes quanto. Entendi, apertou. Ela disparou, é ponto gatilho.
Tá. Essa parte miofacial, o miofacial seria a parte de cima da pele? Ou o quê? A gente chama de fáscia muscular, aposto que vocês já fizeram aquele churrasco, que vocês pegaram aquela peça de picanha, tá. e ela tem aquela película mais acinzentada em cima do músculo, aquilo dali é a fáscia muscular, tá? A miofáscia, ela é transpassando ela e fazendo o intramuscular. Então, ela é um pouco mais profunda do que aquela película que recobre só aquela película de fáscia muscular. Entendi. Interessante. Tá, então a gente está falando um pouco sobre pontos de gatilho. Vamos entender um pouco mais sobre pontos de gatilho. Qual a diferença do ponto gatilho para a dor da fibromialgia, por exemplo? Como se pode diferenciar essas dores? Muito boa pergunta. A fibromialgia é uma dor que acomete mais, uma característica, né, uma patologia que acomete mais as mulheres. Sim. Né? A gente tem alguns pontos específicos na fibromialgia, a gente tem uma tabela, e eu te ensino a fazer uma avaliação de fibromialgia lá no nosso curso. Bacana. A gente tem uma tabela de avaliação. Aí existem alguns pontos específicos que a gente tem que palpar. Esses pontos específicos, eles têm uma somatória de pontos, de pontuação para essa tabela, para essa escala. E aí você chega numa pontuação mínima para indicar uma fibromialgia. Avaliou, chegou nesses pontos mínimos, a característica da fibromialgia é uma dor intensa e ela é difusa. Ela não dói num lugar só. Ela é mais abrangente. Ela é mais abrangente. Então, para a gente falar, não, é uma fibromialgia, na nossa avaliação física, falar, não, essa dor não é um ponto gatilho, é uma fibromialgia. Você tem que avaliar todos aqueles pontos dessa tabela que vai gerar um score, vai gerar uma pontuação que vai te indicar se aquilo é uma fibromialgia ou não. Tá? A dor do ponto gatilho ela é específica no lugar, ela é pontual. Tá? A gente avaliou naquele ponto, identificou, o paciente sentiu dor na palpação e a dor irradiou, é ali. Entendi. Tá. Então a fibromialgia, eu estou aqui na minha mão. Seria a mão inteira estaria dolorida? Eu sentiria o que eu estaria sentindo na minha mão? Você vai sentir uma dor aqui na mão. Eu aperto e sinto uma dor aqui. Aí você fala, mas eu também sinto uma dor aqui. Aí eu aperto aqui, uma dor aqui. Tá. Aí eu aperto aqui, uma dor aqui. Ela vem toda? Ela vai andando. Vai andando por todo? Ela é difusa. Pelo corpo inteiro? Pelo corpo todo. E não hoje, é só localizada numa parte, não? Exatamente. E hoje ela pode doer aqui, aqui e aqui. Né? São 11 pontos. Ele tem que doer em 11 pontos. Você avaliou lá, doeu os 11 pontos? Hoje são esses. Amanhã pode ser no outro braço. Pode ser no outro aqui braço? Não tá doendo mais. Essa ela dor pode migrar vai caminhar. Sim, ela vai caminhar no seu corpo. É uma dor neural. A dor neural. Que louco, ela pode estar aqui, daqui a pouco está aqui, está na perna. Está na perna, os 11 pontos eles vão caminhando. Eles sempre andam junto, esses 11 pontos vão caminhando. Eles vão caminhando. Então tem que ter no mínimo a pontuação mínima lá. Caramba, e o outro não, é específico. Está doendo na mão, vai doer a mão. Exatamente. O ponto gatilho aqui não vai, ele pode até irradiar para o cotovelo, como acontece algumas vezes, né? Que a gente já testou, que estava com algumas dores aqui, e você, mas ele está irradiando para cá também, ou do ombro que irradiava para cá, exatamente. Ele pode caminhar para cá, mas ele vai continuar sendo no braço. Mesmo lugar. Ele não vai mudar para a perna. Não vai mudar. O ponto gatilho, aquele nódulo, vai continuar no mesmo lugar. Então essa é a grande diferença. O outro pode circular, a fibromialgia pode circular pelo corpo. Mulheres, mais em cima a incidência maior em mulheres. Mas, na verdade, a maioria delas é todas em mulheres. A maioria. Mas por que isso? Qual o motivo de ser? Cara, questão hormonal, questão indicativa, DNA, formação de gene sanguíneo. São vários fatores. São vários fatores. Tem uma combinação genética, tem um fator hereditário. Pode ser hereditário também? Pode ser hereditário. Caramba. A Ju acho que já teve um pouco disso, tem um pouco de fibromialgia, já viu? Ou uma das coisas que ela imaginava que tinha e que de repente passou para ser outra coisa. Mas eu lembro que ela reclamava de algumas dores assim. É complicado. E para tratar a fibromialgia seria outro tipo de tratamento. Cara, aí é o reumato. O médico específico da área vai te avaliar, normalmente um reumato, vai te avaliar e vai te fazer algumas indicações de alguns medicamentos, você vai ter que fazer um uso contínuo. Entendi. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada. É um pouco mais complicado. É até difícil a gente fazer um tratamento contínuo com esses pacientes, justamente por conta da questão da dor. A gente não tem um tratamento fixo para esses pacientes na fisioterapia, né? Porque o paciente está com uma dor na mão, por exemplo, que foi o que a gente avaliou. A gente não vai colocar esse paciente para ficar segurando um peso, vai fazer esse paciente fazer uma tração onde ele vai ter que ter um braço de força na mão, ele vai doer. Sim. Ele vai te reclamar, você vai ter uma dificuldade de caminho ali de tratamento com ele. Então é um grande problema. É complicado, hein?
Meu povo. Então tá, né? Então, mas pelo menos entendemos a diferença entre ponto gatilho e fibromialgia. Se tiver algum desses sintomas, você, mulher, tiver algum, procura um reumato. Procura um médico específico da área. Porque não vai resolver só as agulhadas aqui do grande Alan. Não vai ajudar. Não vai. Tem que ser específico. Apertar e irradiar, a gente aqui consegue resolver no agulhamento a seco. Então tá. E questão da biossegurança, é mantida durante os procedimentos de agulhamento a seco? Como é que funcionam os protocolos específicos para a gente ter um tratamento seguro? Porque a gente está falando de aplicação com agulha, a gente está falando que tem vezes que sangra, então tem a questão do sangue, contágio. Como é que funciona essa segurança? Tá. É importante sempre a gente pensar na proteção individual, então na proteção de nós mesmos, né? Os aplicadores da técnica. Para isso, a gente não pode, a gente não vai fazer uma aplicação em um lugar onde vai sangrar muito, a gente tem que tentar desviar o máximo possível de vasos e orientações sanguíneas, então a gente aprende isso no curso também, numa avaliação física específica, tá? Não pega uma artéria, um vaso... Pode pegar um vaso, uma artéria, tem que ter um plano anatômico, no mínimo, né? E a gente tem um módulo no curso que fala especificamente de anatomia, tá? Antes a gente não tinha, eu identifiquei isso como uma coisa necessária, exatamente. Então, por isso, o nosso curso é até um pouquinho extenso, uma formação um pouco mais completa, mas prevenir que esse terapeuta venha ter algum problema que vai comprometer um paciente, né? A gente identifica isso como uma prioridade. Então, de biossegurança, o cara não se furar, né? A gente aprende o manejo específico da técnica, da agulha, do manejo da agulha em si, né? A forma com que a gente vai se posicionar, com que a gente vai fazer a aplicação, como a gente vai tirar o mandril e tudo mais. Furou o paciente, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para não se furar. Então eu tenho uma bandeja magnética, onde eu coloco aquela agulha e a agulha não cai dali. Apliquei no meu paciente, tirei a agulha e coloquei ali. Ela está ali fixa, ela não vai cair, não vai sambar. Essa agulha não tem que ser reutilizada. Você tem que pegar uma nova agulha e fazer outra aplicação. Tá? Para cada ponto você usa uma agulha. Usa uma agulha. O ideal é assim. Tá? A gente pode usar para mais de um ponto, mas naquele mesmo paciente onde eu identifiquei rápido ali, não tem o risco de me furar e nem nada. Tá? Vazou sangue, não vou limpar com a minha mão. Não vou lá me fazer um esfregaço assim, sangrou um pouquinho. Vai cuspir, o bobo alegre, né? Bobo alegre, né? Dá uma cuspidinha e passa ali. Não dá, né? Passa ali. Exatamente, Então tem que sempre carregar um algodão, alguma coisa, ter no seu consultório alguma coisa para fazer a asepsia dessa região. Então um álcool, um papel, um algodão para fazer aquela limpeza. Quando há o sangramento, ele sangra muito pouco quando é especificamente naquele músculo. E o sangramento mostra pra gente que aquilo dali tinha um ponto de tensão, cara. É importante sangrar, quando sangra, deixar um sangrar, bom sinal de certa forma. Exatamente, espera sangrar um pouquinho, se alivia a tensão daquele músculo, né? E aí ele vai aliviar a dor, pode ficar um pouquinho roxo, pode ficar um pouquinho demasiado. Aí depois que sangrou, a gente vai lá, faz uma técnica específica para diminuir esse inchaço, essa dor. O inchaço e aquele roxo que pode ficar na região, porque sangrou, né? E aí, consequentemente, a gente fazer isso. O descarte da agulha, a gente tem que descartar numa caixinha que chama Descarpac. Essa caixinha é comprada e depois é descartada, recolhida pela vigilância sanitária. Então, a gente tem que descartar lá, é um aparelho pérfuro cortante e contaminante. Sim. Então, você acabou de tirar do teu paciente, você não sabe se ele tem AIDS, se ele tem alguma doença infecto-contagiosa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, tirou a agulha, descarta ela lá. Tá? Não usei mais, descartou, acabou. Não vou guardar essa agulha para usar depois no mesmo paciente. Mesmo que seja no mesmo paciente, não guarda para usar depois, tá? As agulhas, elas são... Eu vou voltar daqui a 15 dias, daqui a uma semana, ela aí que eu uso. Lá. Sem contar que ela vai perdendo o bisel, né? Como ela é muito fininha, o bisel é aquela pontinha que auxilia na introdução. Ela é mais fina do que a agulha. Entendi. Então ela vai ficando fininha, até para facilitar a perfuração e ficar menos indolor possível. Se ficar utilizando várias vezes ela, vai virar um prego. Sim. Aí, primeira agulhada do paciente vai... nunca mais volta, cara. Doeu para um caramba, entendeu? Sim, então, lógico. evita de fazer isso. E ela é descartável, ela tem que ser esterilizada. Então a gente faz a compra, ela pode ser feita individualmente, ali pela agulha por agulha, ou também pode ser feito um pack
de 10 agulhas. Melhor, Ela né? veio fechadinha, você abriu, É só usar uma, é utilizou, complicado, né? exatamente, faz a asepsia na tua mão, a asepsia do lugar onde você vai fazer a aplicação e aplica. Perfeito. Esse é o caminho. Tem que ter realmente esse cuidado com a higiene, com a segurança tanto sua, né, do profissional, Quanto do paciente. quanto do paciente. Exatamente. Então, é um tema importante a ser abordado, né? Pegar agulhas de costureiro em casa, achar que aprendeu a fazer o negócio e sair furando os outros. Vai dar ruim. Vai dar, se auto-fazendo também. A ideia disso aqui é vocês conhecerem um pouco mais sobre a técnica, se for de interesse, buscar informação tanto para uso, de repente você é algum atleta, você pratica algum esporte, está com alguma dor e pode, de repente, sugerir ao seu fisioterapeuta ou buscar um profissional que tem essa técnica, que tem esse conhecimento, ou você é um profissional que trabalha com intervenção da dor, mas não utiliza ainda o agulhamento a seco, e fazer o curso com a ALA, entender um pouco mais sobre isso, vai enriquecer o tratamento, vai ajudar demais o tratamento desse paciente. Exatamente. Né? E eu também tenho um e-book lá na plataforma da Hotmart que explica um pouquinho mais sobre essa técnica, te dá algumas orientações em relação a isso. Lembrando que nada como você ter o curso presencial, a aplicação, o manejo, a avaliação e tudo mais. Mas a gente tem esse e-book que pode te orientar quanto a algumas técnicas e você pode acessar. Não, sempre ajuda. Esse conhecimento é importante. Assistindo essa aula, esse podcast que a gente está fazendo, o e-book dele, tudo você vai vendo. É para mim? Realmente faz sentido para mim? Aí você faz um investimento, vai e faz um curso. Mas se você é aqui da região de São Paulo, você consegue fazer aqui com o Alan. Se você, de repente, é de outra região, de repente pode entrar em contato com ele para montar uma turma e ele ir até o local e fazer essa turma na sua cidade, de repente, norte, nordeste, mais para o sul. Exatamente. Né? Então, é possível, sim, tem como ser feito isso e você está capacitado para utilizar da técnica correta. Exatamente. Entra em contato com a gente tenta levar a técnica para a sua cidade, a gente monta uma turma e faz uma orientação. E eu gosto muito de manter o contato com os meus alunos pós-curso. Então, legal. A gente tem uma rede de plataformas onde a gente mantém o contato direto com esse paciente. Se eles tiverem dúvida, eles mandam dúvida. Exatamente. Então, bacana. A resposta é imediata e esse contato é feito direto, é passado por uma triagem e depois feito direto comigo. Tá? Então, eu vou orientar esse aluno especificamente para aquele caso que ele precisa, para aquela dúvida que ele precisa. É feito dia a dia, isso a gente consegue, e depois eu gosto de ouvir o feedback dele. Pô, legal. Então bacana. A gente faz o acompanhamento, a gente caminha junto. Todos os nossos cursos a gente faz isso. Então os alunos têm um contato direto comigo pós-curso. Pô, legal, para auxílio e tudo Essa mais. parte eu não sabia, legal. Muito bom mesmo. Ótimo. E vem cá, existem pessoas que não devem receber esse agulhamento seco, sei lá, tem contraindicações, alguma patologia, algo que impeça essa pessoa de tomar as agulhadas? Cara, um paciente que tem uma disfunção de epilepsia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse estímulo doloroso pode ser um gatilho. Ele pode ter um ataque na tua frente. Então é melhor você não usar essa técnica para isso. Outra coisa, lugar aberto, né? Um lugar aberto, como eu posso dizer, uma ferida aberta. A gente não vai fazer aplicação dentro da ferida. Né? Um local inflamado, uma escara, uma úlcera, a gente não vai fazer a aplicação. Tá? Não é recomendado. Então, não é recomendado. Lugares de mucosa, por exemplo, boca, gônadas, a gente também não faz essa aplicação porque não vai... No olho também não, né? No olho é bom que não. Se você quiser furar o olho do colega, é problema seu. Se eu furar o olho. Mas não é indicado, tá? Não é indicado fazer a aplicação da agulha para esses pacientes. Quem mais? Autistas, talvez, também não. Autistas até podem. Podem? Contanto que eles sejam mais orientados em relação a isso, a gente consiga fazer um controle da situação, a gente pode fazer essa aplicação, claro que explicando a técnica pro paciente, né, sendo ele um autista, um Down e tudo mais, trazendo calma para ele, uma tranquilidade, onde ele vai conseguir enxergar o benefício disso e tudo mais, a gente pode fazer a aplicação. Inclusive bebê pode? Bebê pode. É mesmo? Bebê a gente pode. Mas como é que você vai saber? Porque ele não, bebê que não fala, como é que você vai saber se está A avaliação é crucial. Você viu que aquela criança, por exemplo, um pescoço, uma disfunção de pescoço, você viu que aquela criança vira mais o pescoço para a esquerda do que para a direita. Claro que isso não é patológico, tá? Você tem que identificar que isso não seja patológico. Não é nenhuma doença neurodegenerativa, não é uma doença neuroevolutiva, não é nada.
Então, normal, a criança é normal, faz movimentação normal, dormiu de um jeito diferente, ficou mais agitado à noite, ficou mais no colo e tal. Percebeu que a criança está virando o rosto mais para um lado, você vai avaliar e a criança faz um movimento de retirada. Palpou, sentiu o carocinho, a criança faz um movimento de retirada. Fez um movimento de retirada, a gente pode fazer a aplicação ali. Né? A criança pode se debater, então tem que ter todo um cuidado, né? Uma avaliação, um cuidado. Se tiver alguma vértebra que tem que posicionar, posiciona. Faz toda uma manipulação ali de terapia manual e a gente pode fazer a aplicação sim. Interessante. Muito bom, né? Não sabia. Crianças também podem ser feitas. Crianças, normal. Esse bebê pode, crianças. As minhas filhas ficaram com medo. Quando você foi lá, deram uma fugida. Até tava com alguma certa dor. Ela falou, não, faz só uma massagem aqui. Bota aqui, né? Bota bandagem. Deixa pra próxima, tio. Não quiseram não. Ficou pra próxima. Deram a corrida. Tem isso, assim, criança fica com receio maior e tal. Não, mas para tomar injeção de vacina, às vezes é complicado. Mas cara, é muito difícil. É mais difícil. Depende. Teve o caso do Lourenço, que tem algumas crianças que têm um entendimento de repente melhor ali, e até querem, então o Lourenço foi um que tinha... o Lourenço é fora da curva, né? Da curva. Ele topou fazer e fez lá de boa, cara, mas as irmãs não quiseram. Não, a irmã não quiser. As irmãs não quiseram, não. Ele não, tio, vai me ajudar? Eu, vai. Então tá bom, vai. Aí, acho assim, mordi a mão. Aí depois ele viu que nem tá doendo. E não pega, que é um lugar não pega, é um lugar mais dolorido, né? E foi de boa. Foi de boa. Então, tá vendo? Então, tem crianças que topam. As minhas meninas, foram 4 ali, que eu conheço, as 2 filhas e as 2 irmãs do Lourenço, que não quiseram, não. Não teve jeito. Não teve como. Não, muito bom. E a aplicação da agulha pode gerar algum efeito adverso? O paciente pode passar mal, algo do tipo? Tem algum caso que pode acontecer? Tem um efeito adverso de forma positiva e um efeito adverso de forma negativa. Esse paciente ele pode fazer um relaxamento sistêmico, então ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais sonolento, e eu vejo isso como uma coisa positiva, vai acalmar teu paciente, né? Toda dor, ela gera um efeito adrenérgico, então esse paciente fica um pouco mais agitado, faz uma posição antálgica, então isso não é bom, né? Então a gente faz esse relaxamento sistêmico. E o efeito adverso negativo é durante a aplicação aquele paciente já tem um problema com agulha, já não gosta de agulha, a gente tem que fazer um convencimento ali com ele, uma desensibilização, que eu também ensino isso no curso. A gente fez essa desensibilização e tal, durante a aplicação o paciente começou a ficar meio sonolento, mais calmo, e assim, você vai vendo que ele vai ficando meio branco, começa a suar, de repente, pum, desmaia. É mesmo? Desmaia. Então, eu tive um paciente só, em todos esses anos, eu tive um paciente só que não chegou a desmaiar, mas ele chegou próximo de um desmaio. Eu estava fazendo com ele sentado. Quando eu vi que ele começou a ficar branco, suando, boca pálida, assim, descorado, cara, esse cara vai desmaiar. Falei, irmão, vamos sentar na maca? Aí ele, cara, eu acho que eu não consigo levantar. Cara, se apoia, então. Aí ele foi se apoiando e tal, deitou na maca, ficou lá deitadinho. Esperei um pouco, trouxe uma água pra ele, tomou uma água, conversei um pouco com ele, a gente fez umas piadinhas, uma coisa mais engraçada. Ele foi tirando aquele processo ansioso também, ficou mais calmo. Ele, não, tô tranquilo, pode continuar. E foi. Não, acontece, cara. Acontece. Tem suas reações, são então mais vezes, né? Você acha que é forte, mas às vezes não tá no dia legal, não se alimentou bem, teve algum problema e tal, e pode ocasionar. Pode acontecer. Cara, muito doido. Vou fazer o seguinte, eu vou só conferir se tá gravando mesmo, lá do outro lado, bota um pouco de água, explica pra gente nesse meio tempo a diferença. Você falou, eu lembro que você tinha comentado no início a questão do Twitch e outras formas que a gente pode estar utilizando. Quais são as técnicas que a gente tem dentro do agulhamento a seco que são utilizadas? Você falou do Twitch, mas de repente tem outras, você falou de deixar nos pontos. Isso. Elenca pra gente ali mais ou menos as técnicas diferentes que tem e quando utilizar de repente. Bota um pouco, você tá com pouca água. Um pouco água aqui. Deixa eu só... Bom, a gente tem, né, dentro da identificação, da avaliação daquele paciente, daquele ponto gatilho específico, ele pode ser no meio do músculo, de forma pontual, ele pode ser satélite, então ter vários pontinhos espalhados, por exemplo, pelo mesmo músculo, e ele pode ser um ponto de junção. Esse ponto de junção ele é dentro
do tendão, ou muito próximo do tendão do músculo, né? Lembrando que o tendão é a continuidade do músculo, então ele deixa de ter fibras musculares e começa a ter uma característica tendínea mesmo, tá? E aí é uma outra estrutura molecular. Histológica, né? Uma outra característica histológica. Então a gente faz a aplicação ali. Associado a isso, a gente pode utilizar do eletrodry, né? Que a gente fala o eletrodry, que é o mesmo aparelho do TENS. A gente vai lá, coloca os jacarezinhos no ponto positivo e no ponto negativo. Outra coisa, a gente tem uma caneta que ela tem um ponto que faz praticamente a mesma coisa. Ela é um ponto de aço, né? Então o choque ele percorre naquela ponta. A gente vem na ponta da agulha e dá uma lascadinha. Encosta, ele vai fazer uma vibração no músculo, ele dá um choque naquela região do músculo. E a gente consegue fazer uma liberação também. Então, essa caneta é bem legal e a gente consegue evoluir bem nas técnicas aí tratativas com o nosso paciente. Bem legal mesmo. Bacana. Então, um pouquinho das técnicas, as diferenças entre eles. E a gente comentou um pouco do Lorenzo e tudo mais, mas passa pra gente, de repente, algum outro caso que você tem, algum estudo dos benefícios. Não só, de repente, outra pessoa que é comigo, ele já vem bastante. Usa bastante os efeitos benéficos. Realmente me ajudou demais a questão das dores no meu ombro, no meu braço. Realmente melhorou muito, aliado, né, ao fortalecimento da região, com a periodização que você passou, tudo que a gente tem falado aqui ao longo desse podcast tem realmente funcionado, mas as agulhas, a gente brinca lá, né, de vez em quando, eu passei o seu contato com a galera, e a gente fala, cara, dói, realmente dói, mas você pede para voltar, porque, cara, resolve, porque depois o negócio realmente para de doer, desinflama, e você fica, nossa, incrível. Mas na hora realmente é dolorido, mas vale a pena. Até queria tirar um pouquinho do contexto esportivo, né, que na verdade é assim, a cara do nosso podcast. Sim. Mas é uma coisa até para trazer, cara, para você fazer indicação pro teu pai, pra tua mãe, sim, pro teu irmão, pra tua sobrinha, pro teu sobrinho. Não é só esportivo, vai. né? Seu tio, exatamente. Essa aplicação da dor, né? A intervenção da dor é para qualquer indivíduo qualquer coisa que sente dor. Então, eu tô com uma paciente no consultório, já tem 2 semanas. Ela tá fazendo um trabalho meio que recorrente com a gente, pra gente fazer uma tratativa. Ela é dona de casa, passa roupa, o tempo inteiro uma abdução horizontal. Repetitivo. Então, repetitivo demais, passando roupa, lavando louça, o tempo inteiro esfregando. Tal. E aí, numa dessas atividades dela, nessas atividades laborais, ela caiu da escada e ela bateu o ombro na quina da escada. Então ela fez um processo ali inflamatório, um processo de retração do músculo, e aí doeu muito. Ela foi para o hospital, viu que não tinha luxado a articulação, viu que não tinha nenhuma fratura, nenhuma fístula, nem nada, nenhuma deficiência de estrutura óssea, era mais pelo impacto, mas ela adotou uma postura antálgica. Então ela fez uma capsulite adesiva associada às disfunções musculares. Então, todo ponto nela doía, o músculo dela era muito dolorido, até porque ela demorou 6 meses... Da queda, ela demorou 6 meses? 6 meses para procurar atendimento de fisioterapia. Entendi. E aí eu atendi a nora dela, e aí a nora, minha sogra aconteceu isso, você acha que você pode ajudar? Posso. A gente pediu ultrassom para avaliar a função muscular, foi feito, a gente viu que não tinha nada de estruturas maiores, né, de outras estruturas... de tecido mole, então a gente identificou que era realmente só a disfunção muscular ali em ponto gatilho. A gente foi lá, fez a aplicação da toda a banda muscular, né? Fez um relaxamento muscular completo, e essa paciente não fazia abdução do ombro e tudo mais. Você continuava trabalhando? Trabalhando, sem usar aquele braço direito dela, por incrível que pareça. Sem usar o braço? Só passar a roupa com a outra? Foi se adaptando, né, cara? Só que ela só não levantava o braço aqui do lado, não fazia abdução. Então ela não fazia rotação externa nem abdução. Então ela mantinha tudo ali próximo do corpo ali, né? O braço, quando precisava de alguma coisa mais alta, alguma movimentação, ela utilizava o outro braço, mas aquele braço direito dela estava dentro de uma limitação dentro daquele ambiente que ela organizava para ela. Certo. E aí ela chegou, você via que ela estava até com o ombro meio assim e tal, então evoluiu para as outras disfunções, né?
esse braço mais colado evoluiu para uma capsulite adesiva, uma dificuldade de mobilidade, então ela perdeu amplitude de movimento, perdeu força muscular, porque é a lei do uso e desuso. Se você não gera um estímulo de contração para aquele músculo, cara, você vai perder função, vai evoluir para uma sarcopenia, que a gente fala. Tá. E aí fiz a aplicação da agulha, tirei primeira coisa, a gente tira a dor do paciente, que é o que de fato ele te procurou para isso, né? Exatamente. Então tirei a dor dela. Demorou 6 meses para procurar. Procurou, né? Avaliei toda a função muscular dela, vi os pontos onde tinha ponto gatilho, onde tinha os pontos mais doloridos, os pontos inflamatórios. A gente fez um mapeamento ali da região e fiz a aplicação da agulha. Fiz a aplicação da agulha. Ela, não tô sentindo só a dor da mobilização da agulha mesmo. Tá? Falei, então mexe o braço. Ela mexeu até quase 90 graus. Isso num atendimento. Aí ela, posso voltar amanhã? Eu não, amanhã você não pode voltar, espera um pouquinho. Aí a gente deu ali uma diferença de 3, 4 dias para marcar, ela não conseguiu marcar consulta naquela mesma semana, marcamos para exatos 7 dias depois. Ela voltou, ela estava numa postura melhor, tinha ensinado alguns exercícios para ela fazer nesse período em casa, lembra que eu tento sempre manter esse contato, né, andando junto com o paciente, não só com os alunos, mas com os pacientes também. Você passou roupa? Então, passei roupa pra ela não, você falou que quando outros pacientes você ia lá, fez jiu-jitsu, jogava tênis, essa aí passa roupa, você lavou roupa, passou roupa? Não precisou. Não lavou a louça? Não. Ah, não, você não estava tão empenhado, não. Esse trem que eu não gosto de lavar roupa. Você não estava empenhado. Lavar roupa não, lavar louça. Nossa, eu detesto lavar louça. Você não estava empenhado. Não dá. Lavar louça é uma das atividades que eu não gosto de fazer. Comprar máquina de lavar louça, a gente tem em casa. Faz. Ajuda pra cacete. Final de semana a gente usa Porra, nem fale, velho. Fica com a melhor coisa, de máquina de lavar louça. Bota como investimento. Que é isso vale a pena. Continua a história. E aí no segundo atendimento ela já voltou com uma postura melhor, não estava mais com aquela postura antal, acho que já conseguiu subir na maca. A gente avaliou, tinha ainda alguns pontos ali mais doloridos, fiz a aplicação da agulha, fiz o eletrodry, fiz também uma eletroestimulação neurosensitiva, a gente conseguiu diminuir o limiar de dor dela. Cara, tá passando a mão no cabelo, tá penteando o cabelo sozinha. Olha só. Ela, preciso trabalhar porque essa semana vai ser meio corrida e tal, preciso ficar boa logo. Falei, já tá até preocupado em se arrumar aí, né? Então, fica boa, fica bem, volta pro trampo. Exatamente. Então, a aplicação, as nossas técnicas tratativas, a gente fala muito aqui do esporte, muito de atletas e tudo mais, mas não necessariamente ela é especificamente para o esporte, né? Especificamente para os atletas, né? Sim. A técnica tratativa é para quem tem dor. Para quem tem dor, quem tá vivo. Exatamente. Quem coração bateu, reclamou de dor, pode tá na tratar. máquina, é isso aí. Se morreu, não tem dor. Não tem dor, exatamente. Então a nossa vida é constante, né? Exato. Um caso legal, cara. Bacana a gente consegue alcançar esse caso aí da dona de casa. Você vai fazendo a pergunta que eu vou pegar água aqui. Pega a água aí que eu te pergunto. Mas interessante demais, cara. Essa parte da dona de casa, saindo um pouquinho aqui do nosso universo só do esporte, fundamental. E que são atividades repetitivas ali, uma cozinheira, uma pessoa que está sempre trabalhando com limpeza, diarista e tudo mais, que são trabalhos pesados. Pessoas que trabalham carregando caixa, até o pessoal aqui, o menino aqui que trabalha aqui, o Pedro, botou uma daquelas cintas lombares aqui que a gente tem atualmente, aquela órtese lombar, para poder proteger um pouco mais ali, porque é um trabalho repetitivo, que exige força, e que acaba gerando dor dentro da função do trabalho da pessoa, não necessariamente é no esporte. Bacana demais. Em termos de resultado, o que os pacientes podem esperar após uma sessão do agulhamento assim, como você mede o sucesso de um tratamento como esse? Você falou que a tiazinha ali já estava até penteando o cabelo, já queria sair e ir pro forró. Ela estava bem preocupada ali em agilizar ali todo o coisa dela, né? Toda a vida dela, né? Sim. Cara, o sucesso do tratamento é quando esse paciente não sente mais dor, tá? Então, o primeiro impacto ali é a gente tirar a dor do paciente. Tiramos a dor do paciente, a gente faz algumas orientações para que esse processo seja mais contínuo e a gente consiga evoluir com ele dia a dia. Perfeito. Né? Porque ele não pode, a gente faz algumas orientações e alguma periodização, e se você não viu ainda esse podcast, a gente fala no podcast sobre periodização de treino. Muito bom. E aí a gente evolui para algumas orientações e alguns exercícios específicos
esse paciente vai fazer um fortalecimento da região, vai diminuir as tensões musculares, vai diminuir toda aquela fadiga que ele pode estar evoluindo, e aí as contrações inadequadas das fibras musculares. Então a gente consegue evoluir dessa forma. Mas na primeira sessão, muitas vezes você busca tirar essa dor, a dor da pessoa. Tirar a dor da pessoa. E normalmente consegue. Normalmente a gente consegue. Fica possível. Dolorido ali mais um dia, né? Por conta do estímulo da agulha e tudo mais. Mas a gente consegue. Por isso você até pediu pela voltada 3, 4 dias, até para o local não estar mais tão dolorido. Tão dolorido, exatamente. Por conta da manipulação que você teria feito ali e tudo mais, né? Então é uma periodização do tratamento, né? A gente consegue fazer uma janela de alguns dias, de algumas coisas específicas que a gente tem que fazer, mas as orientações é extremamente importante para a gente fazer para os pacientes e eles seguirem a risca o máximo que eles conseguirem em relação a isso. Sim, sem dúvida. Fundamental. Exatamente. E qual a frequência ideal que a gente pode estar fazendo o tratamento do dry needle? Para condições de dores crônicas versus dores agudas. Aí estamos aqui também fazendo um stories ali, né? Nas perguntas. El Patrão, vamos que vamos. Cara, a dor aguda ela é aquela dor muito forte, mas aquele processo inflamatório não está tão arrastado. Né? Então é importante a gente identificar isso, colher a história do paciente, colher tudo, para que a gente possa caminhar para o sucesso que a gente falou, que a gente está falando do tratamento. Né? Então, a dor crônica ela é um pouco mais arrastada, então tem um pouco mais de mediador inflamatório, a gente precisa de algumas outras coisas associadas a isso. Então, naquele processo agudo, a gente consegue resolver um pouco mais rápido o problema do nosso paciente. Então, o crônico, talvez ele precise voltar numa próxima sessão para que a gente reavalie, veja de novo como está a função. Se precisar fazer mais alguma recapitulação de algum ponto, a gente faz essa recapitulação, faz a reavaliação e aí a gente faz as orientações para esse paciente. Faz, como você falou, faça alguns exercícios para a pessoa também fazer esse exercício, aplica bandagem para auxiliar também nessa postura correta do reposicionamento do músculo. Exatamente. A gente brinca, né, nos cursos que você não está aprendendo uma técnica, mas essa técnica ela vai ser mais uma opção terapêutica, né, para o teu portfólio. Então, você não vai especificamente vender aquela técnica para o teu paciente, você vai vender o tratamento. Sim. Você vai explicar para ele o tratamento. Isso é uma técnica terapêutica, que você vai associar algumas outras coisas. Então, o paciente vem na tua clínica, no teu consultório, você vai avaliar, vai diagnosticar ali o que de fato é e as indicações ali, julgar o que for necessário, fez a aplicação da agulha. Pronto, acabou, não é só isso. Às vezes o paciente precisa de algumas outras coisas. E aí, caminhar para aquilo que você conhece como técnica, que você tem como dentro do teu portfólio, né, como técnicas tratativas aí. Então, faz a aplicação da bandagem para segurar aquilo que você fez, para manter a estruturação muscular, fazer os estímulos, e aí a gente consegue dar continuidade a isso. Maravilha, esse é o caminho. Não é só uma coisa isolada, né? Você tem que ver o caso da pessoa, qual é o caso e quais são o melhor tratamento que você vai estar disponibilizando para essa pessoa, dentro do seu conhecimento, dentro do que você tem disponível para poder auxiliar e resolver a dor dessa pessoa. Então, incrível. Não, bom demais. A gente falou bastante aqui sobre a questão do curso, né, que você ministra aqui, que você dá aqui em Indaiatuba, sobre agulhamento a seco. Então, fala um pouquinho mais, a gente está chegando já no próximo do fim aqui do nosso podcast. Se você chegou até o final, incrível. Então, se você tem realmente bastante interesse, você está ouvindo até agora, sobre esse tema, e uma das formas de você aprofundar nesse tema é fazendo o curso presencial. É você vindo aqui em Indaiatuba, ou como a gente falou, de repente entrando em contato com ela e montar uma turma no local e levar, porque de repente sai mais barato levar o Arlan para o local do que a pessoa vir até aqui para fazer o curso aqui em São Paulo. Então conta um pouquinho mais sobre o curso, para quem que quais os benefícios, como é que funciona. Tá. Esse curso é destinado, obviamente, para fisioterapeutas, né, que façam formados, ou pelo menos ali da metade do curso, acadêmicos. Enfermeiro pode fazer esse curso, massoterapeuta também pode fazer, médicos podem fazer e dentistas também podem fazer. Tá? Legal. Por incrível que pareça, a galera tem uma visão muito fechada, né,
das técnicas tratativas de ambas profissões. Não é porque é um dentista que ele não pode trabalhar com intervenção da dor. Você tinha comentado a questão da mucosa. Bruxismo. Os pacientes têm bruxismo por uma exacerbação da força. Por aqui você consegue fazer as aplicações. Então a gente precisa fazer o relaxamento dessa musculatura. Então fez o relaxamento dessa musculatura, esse paciente evolui para menos contratilidade de uma seta, menos tensão. Então a gente consegue associar isso a um tratamento, outras técnicas do dentista, né? A gente consegue associar isso. Então faz a liberação da musculatura, esse paciente diminui a dor, consequentemente diminui as cefaleias. Tem uma coisa legal também no meu curso que eu fiz, ele modular. Então eu tenho uma apostila que eu passo por patologias e disfunções específicas. Então, paciente que tem uma dor contínua de enxaqueca, uma dor de cabeça contínua. Tem alguns pontos específicos que a gente avalia e faz a aplicação dessa bandagem para tratamento de cefaleia. Então, cefaleia crônica, cefaleia aguda, a gente consegue fazer esse tratamento. Então, o dentista faz esse curso justamente para tratar esse tipo de disfunção. Interessante. Tá? Então, o médico trabalha com intervenção da dor, faz esse curso para direcionar mais uma técnica tratativa para aquilo que ele aborda como paciente. Tá? Fisioterapeuta, bom, nem preciso falar, né? A gente vem falando aqui o podcast todo, né? Então eu julgo extremamente importante essa técnica associada às suas técnicas, ao seu portfólio, tá? E alguns enfermeiros trabalham com intervenção da dor, tem alguma aproximação com esse tipo de paciente, então é ideal para eles também, seja ele dentro de um ambiente ambulatorial, enfermaria, atendimento a público específico dentro de um ambiente municipal, hospital e afins. Então, o paciente sentiu dor, agulha. Tá? Quando a gente identifica que esse seja um problema muscular. Maravilha, bom demais, bom demais. Faz um breve resumo para a gente finalizar aqui o nosso podcast sobre tudo que a gente abordou e tudo mais, um panorama geral aí do que a gente conversou. O dry needling é uma técnica que eu julgo necessário para todas as profissões que a gente falou, tá? Porque é uma das melhores técnicas para alívio de dor, para tratamento de dor, tanto crônica quanto aguda. Tá? O dry a gente consegue fazer uma liberação miofascial de forma imediata e menos dolorida possível, tá? Menos dolorida dentro de uma limitação. Sim, ali, né? Claro. Mas essa aplicação ela vai te levar para alguns estímulos musculares, alguns estímulos neurais, algumas trocas de sensibilidade do limiar, então a gente consegue aliviar a dor de forma imediata. Tá? A avaliação, claro, é extremamente funcional. A avaliação ela tem que ser ali física, né, palpatória, você avaliar teu paciente, identificar aquilo que você precisa fazer. Se julgar necessário, o dry needling é a melhor técnica para alívio de dor dentro das técnicas secas que a gente trabalha, tá? É para você que tem interesse, como profissional, é para você que tem interesse em melhorar as suas condutas, aprimorar os seus conhecimentos e indicar para os pacientes de uma forma muito eficaz. Para você que é paciente, que sente dor, essa técnica vai te ajudar muito no processo de reabilitação, vai te ajudar muito no alívio da tua dor. Então procure um profissional específico da área. Se você não é daqui da nossa região, pode me mandar mensagem. Eu conheço profissionais do Brasil inteiro que a gente pode te indicar alguns profissionais que dominam essa técnica de forma eficaz e vai te ajudar no tratamento. Tá? Sensacional, sensacional, pessoal. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham encontrado as informações sobre o agulhamento a seco, tanto esclarecedores quanto úteis. Agradeço imensamente a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Alan, nosso grande Alan Faleiros, por compartilhar a sua expertise conosco e ajudar a desmistificar essa técnica incrível que tem potencial de transformar vidas através do alívio da dor e recuperação de mobilidade. Certo? Se você gostou do que ouviu hoje, por favor, considere se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, lá no Spotify, ativar as notificações, sempre ficar por dentro dos conteúdos, seguir a gente, né, dentro dessas plataformas também. Isso realmente ajuda, deixe seu like, bota aqui nos comentários,
coisas que vocês queiram, dúvidas que vocês têm sobre esse tema e temas futuros que a gente pode trazer para vocês. Então, ajudem a gente a fazer esse podcast cada vez melhor para vocês, certo? E não esqueça de que, Suala, fala pra gente aí. Não esqueça de curtir esse vídeo, encaminhar para os seus colegas ou para aquelas pessoas que você acha que vai se beneficiar dessas informações, não necessariamente profissionais, e curtir, comentar, trazer as informações aí de vocês, as dúvidas, para que a gente possa contribuir de alguma forma com vocês. Seguir as nossas redes sociais, @fisiovital.esportes e @alanfaleiros com 2 L's, tanto Alan quanto Faleiros. É isso aí. A gente pode levar esse curso para a tua cidade, a gente pode te fazer as orientações específicas através dos nossos canais. A gente traz conteúdo quase que diário, né? Sobre Todo temas dia. específicos de fisioterapia, alívio de dor, da nossa rotina também, um pouco da nossa rotina. Sim. O André é um atleta amador aí, Sim. traz essa rotina diária dele aí e vai ajudar bastante a motivar vocês. Ele está com esse projeto de melhor 1% diário, então É isso aí. vocês podem ter certeza que vai acrescentar muito, Já leu esse muito, livro? muito na vida de vocês já. Já? Qual o nome do livro? Não Vamos li, ver. pô. Ela só vai ficar bonita. Não. Aqui a gente trabalha com a verdade. Já leu Porra esse nenhuma. Já leu esse livro. Aqui a gente trabalha com a verdade. É isso aí. Se chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, Bom né? demais, do James Clear. Ele tem lá falando que você tem que melhorar todo dia 1%. Se todo dia você melhorar 1%, não importa no que for, todo dia 1%, você vai ter um ganho, vai estar muito à frente das pessoas e tudo mais. Então, essa é a brincadeira que ele coloca lá, 1% melhor todo dia. É isso aí, evoluir sempre, né? É evolução, é a questão da evolução, você não ficar Não pode ficar estagnado. parado, Você Lembrando evoluir. que o sonho sem uma atitude é uma utopia. Ele não vai sair do lugar. Não vai. Não vai sair do lugar. A gente vai fazer um dia, eu vou fazer alguns podcasts também sobre livros e algumas coisas dessa aí. Legal. Vou botar os resumos para ele ler, pelo menos o resumo, né? Sem vergonha. Claro que sim. É um pai de pet, sem vergonha. É que eu gosto muito de livro de história. Eu leio muito livro de história. Isso é bom. Então eu gosto Isso é muito de bom. aprofundar Isso é legal. nesse tipo de conhecimento e tal. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Então eu tenho uma mini biblioteca em casa. Isso é bom. Todos voltados para livros, voltados para história, e a gente até conversou esses dias atrás sobre a tua viagem, né, de Roma e tudo mais, e algumas coisas que eu pedi para você olhar e tudo mais, voltados para a história. Então, vou ficar de olho lá, vou te passar depois uma listinha do que você tem que manda observar sim. lá. Não, eu tenho gostado, a gente está numa pegada de estudar filosofia, então assim, eu te passei lá o Guilherme Ferreira, a gente está fazendo lá o curso do Guilherme. Em cima disso, por exemplo, eu estou lendo, vou levar uns 2 anos para ler aquilo lá, porque são 6.000 páginas, são 10 volumes sobre a história da Igreja de Cristo, né? Então, assim, é sobre história pura, né? Agora, você falando de história, é história pura, você começa lá de Roma, do início ali da morte de Cristo até, sei lá para onde vai. Então, eu estou ali no 2º livro, e é pesado, aí você lê, resume, e para tentar captar um pouco mais sobre o que está sendo dito, é bem gostoso, é bom demais. O ano passado eu ganhei um livro, até comentei com você, de um grande amigo, Juliano, é um vascular aqui da cidade, um dos melhores vasculares da região, e ele me deu esse livro, chama O Construtor do Templo. E aí ele conta um pouco da história de tanto antes quanto durante e depois, né, a construção do Templo de Salomão, né? Que bacana. Então tem toda uma indicação, cara, é um livro muito bom. Essa parte histórica, assim, é muito bom, cara. Muito legal o livro. É uma trilogia, né, tem outros complementares, mas é um livro bem legal, faz a explicação de como foi feito, por que foi feito daquela forma, por que não de outra e tal, conta um pouquinho da história de Irão, que foi quem ajudou, quem fez a realização da construção do templo, era o construtor do templo, né, o Irã Abif. Então é bem legal. A gente vai trazer também conteúdo sobre livros também, que é bacana. Ler é importante, se alimentar, dormir bem, treinar, tudo isso é fundamental, mas tem a parte da cabeça, a mente. Exatamente. Então você tem que fortalecer a mente. Eu gostei muito de um livro que chama Kryptonita, do John Bevere, e gostei muito de um livro que chama Andando com o Tanque Vazio, que é dele também. Legal, cara, é bem legal. Para as indicações de síndrome do pânico, né, as conversas sobre a síndrome do pânico, crise de ansiedade e tudo mais, e todo o processo de controle que você tem que fazer da sua mente para que não chegue nesses pontos. Então, Andando com o Tanque Vazio é um livro animal, cara. Bacana demais.
Bem legal. Viu? Boas indicações, a gente pode trazer conteúdos também um pouco sobre ele para dar a variada aqui de vez em quando, dar uma mudada um pouco de só muito técnico. Não, foi uma coisa mais descontraída. Tem a questão da leitura. A leitura é importante. É isso. Então, por hoje é só, pessoal. Bora. Obrigado. Até o próximo episódio. Manguito Rotador. Manguito. Isso aí.